Olá, terceiro ano. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos usar o livro Currículo em Ação, EMAI, na página 130. Nessa página, nós temos um quadro, que é o quadro que aparece na imagem para vocês, um quadro de profissões. E na primeira coluna desse quadro está escrito no campo, zona rural, e na segunda coluna, na cidade, zona urbana. Então, vocês vão preencher com profissões do campo, da zona rural e com profissões da cidade, da zona urbana. Então, que tipo de profissões que nós podemos escrever aí? São aquelas profissões que nós vemos no nosso dia a dia, porque nós moramos na cidade, certo? Nós moramos na zona urbana. E no nosso dia a dia, a gente vê bombeiros, a gente vê médicos, motoristas, professores, comerciantes. E na zona rural, no campo? Bem, a zona rural nós também conhecemos ela por roça. Roça, sítio, chácara, né? São lugares mais afastados. E nesse lugar, na zona rural, que tipo de profissões que nós podemos encontrar? Que tipo de trabalho as pessoas do campo, da zona rural, fazem? Então, um trabalho bastante comum das pessoas que moram na zona rural é a plantação. Plantação de alimentos, plantação de verduras, plantação de árvores, criação de animais, né? Geralmente eles se dedicam à agricultura e à pecuária. Agora nós vamos pensar um pouquinho. As pessoas que moram lá no campo, lá na zona rural, elas precisam ter um preparo para se tornar um profissional? E as pessoas da zona urbana da cidade? Para elas serem esses profissionais aí que vocês vão escrever no quadro, será que elas precisam estudar? Vamos pensar, um médico, por exemplo, ele precisa estudar para ser médico? Sim. Um bombeiro, ele precisa estudar para ser bombeiro, precisa passar por um treinamento para ser bombeiro? Sim. Uma enfermeira também precisa estudar, um mecânico precisa também fazer um curso técnico. Então, a gente observa que os profissionais da cidade precisam de um preparo para que eles possam se tornar profissionais. Será que acontece a mesma coisa com as pessoas que moram no campo, na zona rural? Será que elas precisam se preparar para elas criarem animais? Será que elas precisam se preparar para elas plantarem? Então, na atividade E, vocês vão escrever sobre os profissionais da cidade e sobre o profissional do campo, pensando nas profissões do trabalhador atual do campo e da cidade. Que preparo você acha que cada profissional deve ter? Então, aqui ele está perguntando sobre o trabalhador atual, ou seja, o trabalhador do campo e da cidade de agora. Será que atualmente a zona rural utiliza ali equipamentos modernos para produção? Será que eles utilizam computadores que controlam ali a produção deles? A gente já viu, já numa aula passada, que sim, que hoje em dia os tratores, né, as máquinas, tudo, a maioria dos componentes ali das máquinas que ajudam ali na produção rural, eles são computadorizados, né? Existe a presença de mão de obra treinada, tem a presença do engenheiro agrônomo que ajuda, tem a presença do veterinário que ajuda a cuidar dos animais. Então, vocês vão escrever pensando nas profissões do trabalhador atual do campo e da cidade. Que preparo você acha que cada profissional deve ter? Aí vocês vão escrever aqui, primeiramente, o profissional da cidade,
Que preparo o profissional da cidade deve ter e que preparo o profissional do campo também deve ter. Tudo isso considerando a palavra atualmente, ou seja, a gente não está falando do passado, a gente está falando do presente, de como que acontece atualmente. Uma boa atividade a todos.